Buenas tardes, sextou, sexta-feira, dia 21 de novembro, então bora pro nosso episódio aqui com as notícias mais importantes que vem acontecendo aí no mundo do automobilismo, mas principalmente no nosso mundo da Fórmula 1. Então, vamos parar de enrolar? Bora lá! Já vamos começar com uma bomba já, um absurdo. Helmut Marko, o consultor da Red Bull, cara que uma hora fala que vai aposentar, outra hora fala que não vai aposentar, ninguém sabe de mais nada. Ultimamente aí Sebastian Vettel tinha sido cogitado para entrar no lugar do Helmut Marko como consultor da Red Bull, mas já o Vettel também no GP de São Paulo aqui, que ele estava presente no paddock de Interlagos, acabou falando que essas conversas acabaram indo pro água abaixo, acabaram morrendo. Então, por enquanto, o Helmut Marko ainda é consultor da Red Bull e sabemos as declarações totalmente controversas vindo do menino Helmut Marko. E a última delas foi essa semana. Ele participou do podcast da Fórmula 1 chamado Beyond the Grid. E ele foi perguntado sobre o menino de ouro, pelo menos não é o Arvid Lindblad, mas o Arvid Lindblad ainda tá na Fórmula 2 como uma projeção para entrar para a Fórmula 1. Mas o atual menino de ouro aí do mundo Red Bull é o Isack Hadjar. Isack Hadjar, que foi criticado no GP da Austrália pelo próprio Helmut Marko. Helmut Marko que chamou nosso menino Bortoleto de piloto B. Vocês lembram do começo do ano. E aí chegou essa semana, sabe o que o Helmut Marko falou? Ele disse que Isack Hadjar tem o pedigree, tem as mesmas características que Michael Schumacher e Ayrton Senna. Ai, rogai por nós. Simplesmente ele falou, rasgou elogios ali ao menino Hadjar, e depois falou que uma característica que... Não, ele falou assim, eu acompanhei Senna e Schumacher. E tem uma característica dos dois que é, não precisam de... Schumacher e Senna não precisam de muitas voltas para já começar a tirar a performance do carro. Logo com poucas voltas eles já entendem ali como é o carro, como é a pista, e já começa a tirar tempo. E ele falou que o Hadjar faz a mesma coisa. O cara... Mas nem... Freguês do Bortoleto na Fórmula 2. Nem chegou na Fórmula 1 direito. Não completou nenhuma temporada. Tudo bem que o Hadjar conseguiu um pódio na Holanda, tá em 10º lugar no campeonato, tá mandando muito bem, tanto que tá sendo cogitado e o próprio Helmut Marko já cravou que ele vai estar na Red Bull ano que vem. Isso aí, beleza. Agora, vim falar que ele tem o mesmo pedigree de Senna e Schumacher, ô Helmut Marko, torcedores, calma aí. Verstappen fala sobre situação de Oscar Piastri no campeonato, o que ele derreteu, e é lógico, sobre a sua própria situação na briga pelo título. Nesse final de semana, pro GP de Vegas, no dia de mídia, ali no dia das entrevistas, geralmente na quinta-feira, antes do final de semana do GP, o Verstappen foi perguntado sobre a situação das McLarens dele e tudo mais, e ele falou, o adjetivo que ele usou foi que a situação do Piastri ter derretido no campeonato é bizarra. Ele falou, cara, o Piastri vinha tão bem no campeonato, tava vindo, ganhando corridas, fazendo pole positions, e de repente, por questões ali da equipe, por algumas coisas, ele simplesmente entrou numa maré, e essa mudança repentina de o cara meio que dominante pro cara que tá em segundo lugar, 24 pontos do líder, e derretendo, vem tendo performances ruins, há 3 meses que ele não vence uma corrida. O último GP que ele venceu foi da Holanda, que foi lá em agosto. Estamos aqui no final de novembro e ele tá há 3 meses, exatamente, sem vencer um GP. De lá pra cá, Russell já venceu em Singapura, Verstappen já venceu alguns, Norris já venceu alguns, e nada do menino Oscar Piastri. Então o Verstappen chamou isso de bizarro, mas que ele entende que as questões que aconteceram com a equipe, e é óbvio que ele tá citando Monza, a chamada da equipe ali pra trocar de posição num erro da equipe no pit stop do Norris, que não tinha nada a ver com o Piastri. Aquilo provavelmente afetou muito o próprio Piastri. No podcast semana passada que ele participou no Beyond the Grid, também falou que isso afetou muito ele, e aí ele começou a entrar numa maré de azar terrível. O próprio pai do Verstappen já criticou toda essa questão da McLaren, mas também criticou o Piastri e seu empresário Mark Webber, ex-piloto de Fórmula 1, que guiou pela própria Red Bull. O pai do Verstappen falou que eles têm que botar na mesa. Você entendeu o que eu falei? Botar a mão, vou falar não, a mão, mas você sabe a expressão. Botar a mão na mesa e realmente serem firmes, o Mark Webber e o Piastri, nas situações da equipe, porque isso é um absurdo. O próprio Verstappen falou que ele nunca agiria dessa maneira que o Piastri agiu, mas ele falou que entende que o jeito dele ele chamou de um pouco diferente, o jeito dele trabalhar. Você lembra, lá em 2023, no GP do Brasil, que o Verstappen, lógico que aconteceram muitas coisas, teve o contexto de Mônaco dele e do Pérez, mas no GP do Brasil ele não
ajudou o Pérez ficar em segundo lugar no campeonato de 2023 e falou, eu não vou ceder posição. Era um outro contexto, mas ele deu uma amostra pra gente do que ele faria. Depois disso, o Verstappen falou que ele teve uma sequência muito boa no campeonato desse ano, só que isso não iria durar pra sempre, né? Tanto que agora, no final, ele precisava de uma sequência absurda pra ser campeão e ele falou que isso não vai acontecer. Por que que os bueiros são sempre um problema no GP de Las Vegas da Fórmula 1? Nessa semana vamos ter a terceira edição do GP lá nos Estados Unidos, o GP de Las Vegas. Primeiro foi em 2023, a gente já teve GP em Las Vegas lá no passado, mas ficamos aí algumas décadas sem ter edição e agora na década de 2020 acabamos voltando a esse circuito. Só que em 2023 aconteceu uma situação, GP de Las Vegas, circuito de rua, muito peculiar. Em um dos momentos, quando o Carlos Sainz estava na minha Ferrari, ele passou em cima de um dos bueiros e a tampa do bueiro acabou saindo. E o perigo, imagina uma tampa de bueiro que foi succionada, né? Teve essa sucção, acabou saindo. Imagina bater no capacete de um piloto. Imagina que, nossa, não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Ainda bem que em 2023 não aconteceu nada. Em 2024 não aconteceu nada, porém, agora em 2025, no TL2, no Treino Livre 2, tivemos mais uma parada por bandeira vermelha, porém, ainda bem que não foi. A tampa do bueiro não saiu, mas a própria equipe da organização do GP de Las Vegas acabou indo inspecionar algumas tampas de bueiro para ver se realmente elas estavam fixas, não ia ter nenhum problema. E aí a gente fica na pergunta, a gente tem outros circuitos de rua no calendário, por que isso acontece só em Vegas e não acontece nos outros? E aqui vem um dos grandes motivos, são as baixas temperaturas de Vegas comparado aos outros circuitos. Vamos dar exemplo de outros circuitos de rua, por exemplo, o Azerbaijão, lá em Baku, por exemplo, o circuito de Singapura, e lugares quentes, obviamente, tanto que Singapura a corrida é à noite. O GP de Mônaco, que é muito clássico, que é no meio da cidade ali de Mônaco. E por que não acontece nos outros lugares? Primeiro, que, por exemplo, Baku e Singapura, como eu falei, é muito quente. E esses circuitos já tem há muito tempo o GP. Então o pessoal da organização também já está mais preparado para ir preparando ali reforços nessas tampas de bueiro para não acontecer isso, assim como acontece em Mônaco. Em Mônaco é a mesma coisa. Só que no caso de Mônaco, além de ter há muito tempo e eles já estarem preparados, ainda tem um outro detalhe, que não tem grandes retas para ter essa sucção tão forte. E no GP de Las Vegas tem reta pra caramba e essa sucção acaba sendo muito violenta. E além do que, o GP de Vegas é muito recente, como eu falei, tem só há 3 anos. Então a própria organização tá se preparando e aprendendo com esses erros. Espero que aprendam rápido. Agora eu quero mostrar toda a minha indignação sobre uma coisa que acontece não só na Fórmula 1 Academy, porque tá mais recente, mas em várias categorias do automobilismo ao redor do mundo, que quando tem, pra mim isso é muito óbvio, muito simples, quando tem uma sessão, acabou a sessão, posta a classificação. É muito óbvio isso pra mim. Por exemplo, acabou uma classificação, na hora que acabou a sessão, toda semana é a mesma coisa. Então o layout do post já tá pronto, você vai lá, troca os nomes dos pilotos, a ordem, obviamente, e faz o post. Acabou o treino, vai lá e posta. Acabou a classificação, vai lá e posta. Acabou a corrida 1 ou sprint, vai lá e posta. Acabou a corrida principal, vai lá e posta. O layout já tá pronto, toda semana é a mesma coisa, é uma coisa que dá pra prever. Aí o que acontece na maioria das categorias, levam-se horas e horas, e nada é postado. Algumas postam e algumas nem postam. Como, por exemplo, a F1 Academy que aconteceu essa madrugada. Tivemos a classificação, 2 e pouco da manhã. Gosto da categoria, acompanho a categoria, acompanho as nossas brasileiras. Só que às 2 e pouca da manhã, tinha que trabalhar hoje, não dá, né? Não dá. E aí eu acordei, eu não ia assistir a sessão toda. Eu abro o meu Instagram e eu queria ver que posição as nossas brasileiras ficaram. Aí eu entro no Instagram da categoria, simplesmente tinham se passado umas 6, 7 horas aí da sessão, eles já tinham feito uns 10 posts, nenhum post com a classificação. E é um padrão que a Fórmula 1 Academy vem seguindo todo o ano de 2025. Não postam a classificação, cara. Pra mim é uma coisa bizarra. É tipo o básico do básico. Fizeram lá, ó, trocentos posts sobre a pole position. Beleza, faz parte, tem que postar a pole position. Fizeram o post do Lego de novo.
fizeram um post, esse aqui é o fim, né? Fizeram um post do pole position do grid invertido. Postaram a pole position do grid invertido e não postaram a classificação total. Tipo, em que posição a Rafa Ferreira ficou? Que posição a Aurélia Nobles ficou, que são as brasileiras? Então eu tenho que entrar, ó, eu sigo o Instagram para acompanhar a categoria. Eu tenho que sair, abrir o navegador, abrir a página, o site da F1 Academy, ir em resultados, buscar 2025, buscar a GP de Las Vegas, pra aí eu ver e buscar a classificação. Cara, isso pra mim é o fim, é o básico. Aconteceu uma sessão? Posta. Porra, velho. Hoje, dia 21 de novembro, estamos lançando aí a pré-venda para os ingressos de um novo setor do Rolex 6 horas de São Paulo, que vai acontecer em 2026 no calendário da WEC aqui no Brasil. Vai acontecer entre os dias 10 e 12 de julho. E esse setor é o The Place to Be, que é uma área VIP dentro do autódromo ali de Interlagos, para você realmente ter uma experiência VIP, uma experiência incrível, assistindo os Hypercars, os LM GT3 ali no autódromo de Interlagos. E como que vai funcionar esse setor da Place to Be? É um setor localizado bem no meio ali de Interlagos, você vai ter uma visão quase 360 da pista. De um lado você vai ver ali a Oeste do Senna, a Curva do Sol, você vai ter a reta oposta. De um outro lado você vai ver o Laranjinha, Pinheirinho, você vai ver ali a Ferradura e outras partes do circuito. Além disso, você vai ter várias ativações dentro desse setor, você vai ter várias áreas ali para você descansar, porque pô, são 6 horas de corrida, tem muita coisa para curtir e aproveitar do setor, além de assistir os carros na pista. Além de tudo isso, você ainda vai ter uma experiência ali gastronômica, onde você vai ter ilhas que vai passar por 5 países, com sabores, com partes culturais, 5 países que a WEC passa durante o ano todo. Eles são a Arábia, que a gente tem o Bahrein, tem ali a região do Catar, o Japão, que a gente tem o de Fuji, Estados Unidos, que a gente tem Cota, Bélgica, que a gente tem Spa-Francorchamps, e a França, obviamente, que a gente tem as 24 horas de Le Mans. Falando na França, a gente vai ter uma área ali que vai chamar de La Place, onde vai meio que simular umas praças ali francesas, uma coisa bem característica da cultura francesa, trazendo esse ambiente europeu junto com a irreverência e a descontração aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Os ingressos já estão à venda, eu vou deixar o link aqui na descrição, e tem uma novidade, é que teremos 1.000 ingressos com 50% de desconto. Então, 1.000 ingressos já estão disponíveis se você entrar no link da descrição, e você vai pagar metade, então você vai viver toda essa experiência VIP, não podemos negar, para assistir ao WEC, assistir esse Hypercars, assistir os LM GT3 com essa experiência VIP, e ainda tem outra coisa, você ainda vai ter uma visão privilegiada do palco da Fanzone, além de tudo. Então, vou deixar o link aqui, 1.000 ingressos com 50, metade do preço, cara, metade do preço. Então, clica aqui, já vai lá aproveitar pra viver essa experiência lá na WEC, no Rolex 6 horas de São Paulo. E pra gente fechar, Toto Wolff vende 15% das suas ações da Mercedes. Toto Wolff, que é o chefão da equipe, ele atua como CEO, Team Principal, ele tá em todos os lugares ali da equipe há muito tempo. Toto Wolff tá na liderança da Mercedes desde 2013, então ó, tem tempo que ele tá nessa posição, e ele detinha 1/3 das ações da Mercedes. Então 1/3 estava com o Toto Wolff, outro 1/3 estava com a própria Mercedes, e outro 1/3 com a empresa Ineos. E agora o Toto Wolff acabou vendendo 15% das suas ações, que representam 5% de todas as ações da Mercedes, para a empresa CrowdStrike, que já estava junto ali, que já patrocinava a equipe. Então agora a CrowdStrike acaba entrando aí nesse quarteto aí de representatividade dentro das ações da Mercedes, que acabava tendo só 3, como eu acabei de comentar. E aí você deve estar se perguntando, Moa, o que isso representa? Será que o Toto Wolff está de saída da equipe? O que está acontecendo? Ainda está muito nebuloso, essa notícia foi bem recente, então, mas o que eu acho? O Toto Wolff, gente, essa posição que ele tá, apesar dele amar automobilismo, ele já tá há décadas e décadas não só na Mercedes, mas no mundo ali do esporte a motor. Chega uma hora que essa correria toda, vamos ser honestos, ele já tem dinheiro pra caramba, ele já tem muito, caminhões e caminhões de dinheiro. Então eu acredito que o Toto Wolff
ele vendeu só 15% das ações dele. Então ele ainda detém, dos 33% que ele tinha, ele detém mais de 25% ainda da parte acionária da Mercedes. Então ele ainda tem muita representatividade, ele ainda tem muita voz. Talvez essa jogada do Toto Wolff foi não movimentando uma saída dele, mas talvez trazendo a CrowdStrike como um parceiro ali para dar um pouco de lado, para ele ganhar mais questões em questões de business, mais ainda do que já tem, e obviamente também para ele e para a própria Mercedes. Isso de um lado eu acredito muito, mas de um outro também, como eu falei, o Toto Wolff já está há muito tempo nessa posição. E talvez ele esteja fazendo isso para também tirar um pouquinho o pé ali, não que ele está relaxando, mas ele saiu um pouquinho da linha de frente, não tá tão atribulado, sempre em reuniões. Imagina, 3 só, era a Mercedes, ele e a Ineos. Agora com 4, querendo ou não, são 4 grandes empresas, 4 pessoas ali para tomar as decisões. Acaba ficando menos tenso do que ter só 3 pilares. Então acho que nessas duas linhas é o motivo do Toto Wolff ter vendido as ações. Então foi isso, essas foram as nossas notícias aqui mais importantes aí que eu peguei dos últimos dias. Aproveita, se não tiver inscrito, já se inscreva aqui no Reaceleração, já dê um like, já faça o de praxe aqui do YouTube para ajudar a gente a chegar em mais pessoas e produzir cada vez mais conteúdo. Então é isso, valeu, falou!